Ninguém esperava por essa movimentação repentina nos bastidores da Gávea. Enquanto a torcida do Flamengo ainda saboreia as últimas atuações do time sob o comando de Filipe Luís, algo vem sendo costurado silenciosamente pelos bastidores rubro-negros e pode mudar completamente o cenário defensivo do Mengão para 2026. Informações de dentro do ninho do urubu indicam que um nome europeu, com passagens marcantes por clubes tradicionais e experiência internacional, foi colocado sobre a mesa de negociações, e o impacto dessa possível chegada já está gerando burburinho entre os dirigentes e torcedores. O clima é de expectativa total. Há algo grande no ar. E tudo indica que o Flamengo pode surpreender mais uma vez o continente. Mas antes de continuar e revelar todos os detalhes dessa possível bomba que pode sacudir o noticiário esportivo, é importante que você, torcedor apaixonado pelas notícias do Flamengo, não perca nenhum segundo das próximas atualizações. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro. A cada nova movimentação de mercado, a cada passo de Filipe Luís, a cada decisão de BAP e José Botto, nós trazemos aqui a informação quente, sem rodeios e com aquela dose de emoção que só quem vive intensamente o Flamengo entende. Então, bora juntos até o fim, porque o que vem a seguir promete estremecer o cenário do futebol brasileiro. Nos bastidores do futebol europeu, o nome que começa a ganhar força entre os dirigentes do Flamengo é o do zagueiro polonês Paweł Dawidowicz. Aos 30 anos, experiente, imponente e com um histórico sólido por clubes de peso no velho continente, ele aparece como uma oportunidade rara no mercado. O jogador está livre, sem vínculo, e isso despertou imediatamente o interesse do Mengão, que busca reforçar o setor defensivo para a próxima temporada. As notícias do Flamengo apontam que o defensor, conhecido por sua força física e leitura de jogo apurada, foi oferecido ao clube carioca nas últimas semanas, e a diretoria não descartou a possibilidade de avançar nas tratativas. Dentro do ninho do urubu, o assunto já chegou aos ouvidos de Filipe Luís, que teria dado o aval inicial para que José Botto e sua equipe de análise aprofundassem as conversas. O técnico vê em Dawidowicz um perfil ideal para o tipo de defesa que ele deseja implementar. Forte no jogo aéreo, seguro nas coberturas e com boa saída de bola. É exatamente o tipo de reforço que pode dar ainda mais solidez à equipe rubro-negra. As notícias do Flamengo mostram que, mesmo com nomes como Fabrício Bruno e Léo Pereira, o clube quer mais opções de peso para disputar todas as frentes em 2026, principalmente considerando o calendário apertado que o Mengão terá pela frente. O ponto que chama a atenção nessa possível negociação é o custo-benefício. O zagueiro polonês Paweł Dawidowicz pediu um salário de cerca de R$620 mil por mês, valor que, segundo fontes internas, está dentro da realidade financeira do clube. O Flamengo, acostumado a lidar com grandes estrelas e contratos robustos, entende que essa quantia é acessível diante da qualidade e experiência do atleta. São cerca de 7,4 milhões de reais por ano, uma cifra que não assusta o departamento financeiro rubro-negro, especialmente considerando que Dawidowicz chegaria sem custos de transferência. É o tipo de investimento que nas notícias do Flamengo sempre aparece como movimento de inteligência de mercado. Nos corredores da Gávea, BAP tem acompanhado de perto as movimentações e conversado diretamente com José Botto sobre as possibilidades. O dirigente sabe que o Flamengo precisa pensar não apenas no presente, mas também em uma renovação natural do elenco, que deve perder alguns nomes nos próximos meses. A possível chegada de Dawidowicz seria uma aposta segura, especialmente porque o polonês traz bagagem de Champions League e uma mentalidade tática
que pode elevar o nível de competitividade interna. As notícias do Flamengo têm destacado que a ideia da diretoria é montar um elenco com mais profundidade e experiência internacional para 2026. Enquanto isso, os torcedores se dividem nas redes sociais. Parte da nação vê com bons olhos a possível contratação do zagueiro europeu, acreditando que sua chegada poderia fortalecer o sistema defensivo e dar mais tranquilidade ao time em jogos decisivos. Outros, porém, demonstram cautela, pedindo que o Flamengo priorize nomes já adaptados ao futebol sul-americano. De qualquer forma, o nome de Pavel Dawidowicz não sai das discussões. Em cada publicação, em cada nova menção nas notícias do Flamengo, cresce o interesse da torcida em entender quem é esse novo personagem que pode vestir o manto sagrado. E não é à toa. Com passagens por clubes como Benfica e Hellas Verona, Dawidowicz é conhecido por sua seriedade dentro e fora de campo. Na Itália, era elogiado pela regularidade e pela forma com que liderava a linha defensiva. Seu estilo lembra muito o de zagueiros clássicos, daqueles que não brincam em serviço. E é justamente esse perfil que Filipe Luís vem buscando para o seu Flamengo. O treinador acredita que a experiência europeia pode agregar maturidade ao grupo, principalmente em competições como a Libertadores. E é exatamente por isso que as notícias do Flamengo sobre o polonês vêm ganhando tanta repercussão. A negociação, no entanto, ainda exige cautela. O staff do jogador analisa propostas de outros clubes europeus e o Flamengo precisa agir rápido se quiser garantir a contratação antes que o mercado se aqueça. Boto já teria sinalizado a intenção de abrir conversas formais nos próximos dias, tentando aproveitar o fato de o jogador estar livre. As notícias do Flamengo indicam que uma reunião está prevista para acontecer virtualmente ainda esta semana, com o objetivo de entender as exigências contratuais do atleta e os detalhes do projeto que o clube pode oferecer. Outro ponto que pesa a favor do Flamengo é a estrutura do clube e o momento vivido dentro e fora de campo. Dawidowicz, segundo pessoas próximas, ficou impressionado com o tamanho do Mengão e com a projeção internacional que o time alcançou nos últimos anos. Ele teria mencionado a amigos que jogar no Flamengo seria um desafio interessante, algo capaz de reacender sua carreira e colocá-lo em evidência em um mercado cada vez mais globalizado. Essas declarações, repercutidas em algumas notícias do Flamengo, acenderam o alerta em Boto, que vê uma chance real de fechar um negócio estratégico. No meio de toda essa movimentação, Filipe Luís tem sido uma peça fundamental. O treinador, sempre sereno, teria destacado a importância de reforçar a defesa com jogadores experientes, capazes de lidar com a pressão que é vestir o manto. Com a temporada de 2026 prometendo ser uma das mais desafiadoras, com Libertadores, Mundial e Brasileirão pela frente, o Flamengo quer evitar qualquer vulnerabilidade. E é nesse contexto que Dawidowicz surge como uma solução quase perfeita, segundo fontes internas. As notícias do Flamengo reforçam. A prioridade é manter a base, mas com acréscimos pontuais de peso. Ainda que o torcedor esteja ansioso por uma definição, é importante lembrar que as negociações no futebol, especialmente quando envolvem nomes internacionais, costumam ser complexas. Há toda uma questão de adaptação, tempo de contrato, luvas e até exigências familiares a serem avaliadas. Mesmo assim, o clima na Gávea é otimista. O Flamengo sabe que o mercado está favorável, e BAP não quer deixar passar oportunidades como essa. Ele tem dito internamente que o torcedor pode se preparar, pois vem um reforço europeu de respeito por aí. E as notícias do Flamengo já tratam isso como um sinal. Nos bastidores, comenta-se também que Filipe Luís gostaria de ver o novo zagueiro integrado ainda na pré-temporada, para que o jogador possa se ambientar o quanto antes ao estilo de jogo
e a intensidade do futebol brasileiro. Isso demonstra o planejamento do treinador, que entende a importância da preparação física e tática para enfrentar o calendário insano que vem pela frente. As notícias do Flamengo relatam que esse cuidado nos detalhes tem sido uma marca registrada da nova era sob comando de Filipe Luís, que busca resgatar o equilíbrio entre técnica, disciplina e mentalidade vencedora. Não se trata apenas de contratar um nome, trata-se de construir uma espinha dorsal sólida, de projetar o futuro do Flamengo. E quando falamos de futuro, estamos falando de títulos, de conquistas, de glórias. O clube vive um momento de transição importante, em que experiência e juventude precisam caminhar lado a lado. É exatamente por isso que a chegada de um jogador como Dawidovich pode significar muito mais do que uma simples contratação. Nas notícias do Flamengo, esse movimento já está sendo tratado como parte de uma estratégia maior, cuidadosamente desenhada por Filipe Luís e José Botto. Enquanto a imprensa internacional começa a repercutir o possível interesse do Flamengo, o torcedor brasileiro segue acompanhando cada detalhe, tentando decifrar se essa negociação vai realmente se concretizar. Fontes próximas ao clube garantem que as conversas avançam em ritmo acelerado e que, caso tudo corra bem, o anúncio pode acontecer ainda neste mês. O que se sabe é que o Flamengo está atento, monitorando cada passo, e que o nome de Pavel Dawidovich, até pouco tempo desconhecido para muitos, já está sendo pronunciado com respeito nas rodas de torcedores e nas notícias do Flamengo. Mas é claro que, como toda boa novela de mercado, ainda há capítulos por vir. O interesse de clubes italianos e espanhóis pode atrapalhar os planos do Mengão, e por isso a diretoria trabalha com discrição total. Poucos sabem os detalhes, e essa estratégia de silêncio absoluto é o que tem dado ao Flamengo vantagem em muitas negociações. BAP aprendeu que, no futebol, falar menos e agir mais costuma render os melhores resultados. E as notícias do Flamengo deixam claro: o clube aprendeu a negociar em alto nível. Enquanto isso, a torcida aguarda. Nas arquibancadas, nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, o nome de Pavel Dawidovich já virou assunto. Uns já imaginam o polonês vestindo o manto sagrado, outros especulam como ele se encaixaria ao lado de Léo Pereira. E há quem sonhe com uma zaga europeia, sólida e temida, digna do maior clube do continente. Tudo isso faz parte da magia que as notícias do Flamengo despertam. A expectativa, o sonho, a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. De qualquer forma, uma coisa é certa: o Flamengo não para, e parece que nada é capaz de conter o ímpeto desse gigante que se recusa a viver do passado. Com Filipe Luís no comando, conduzindo o elenco com inteligência tática e uma mentalidade vencedora, o Mengão mostra que está pronto para voos ainda mais altos. BAP e José Botto, por sua vez, seguem nos bastidores, arquitetando movimentos cirúrgicos no mercado da bola, como verdadeiros estrategistas que entendem a grandeza do clube que administram. O elenco, já considerado um dos mais fortes da América do Sul, continua faminto por títulos e por novas glórias, alimentando diariamente o sonho da torcida rubro-negra. E se Pavel Dawidovich realmente desembarcar na Gávea, será mais uma prova de que o Flamengo não apenas pensa grande, ele age como gigante mirando o topo do futebol mundial. As notícias do Flamengo não mentem. Há algo sendo preparado nos bastidores, e a sensação é de que uma nova era de conquistas está prestes a começar. Por isso, torcedor, fica ligado. Porque a qualquer momento essa negociação pode ser confirmada. E quando isso acontecer, você vai querer dizer que acompanhou tudo desde o começo. O Flamengo está prestes a surpreender mais uma vez, e Pavel Dawidovich pode ser o nome que faltava para fechar o ciclo de ouro dessa nova era. As próximas horas prometem fortes emoções.
E se tem algo que a nação sabe bem, é que com o Flamengo, nada é pequeno.